Bom dia. O pessoal está chegando. Espera só mais um pouquinho, a gente começa. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Bom dia, turma. Estão me ouvindo, todo mundo? Eu aqui na minha tela, deixa eu ver. Aqui, né? Tranquilo. Vamos lá, né, gente? Nessa, só uma aula para a gente ir adiantando. Gente, então, essas aulas agora aqui pelo Zoom vai ser com slides, né? Vou fazendo algumas anotações aqui nos slides e a gente vai seguindo, né? As notas da multidisciplinar eu já lancei no Classroom, só que ainda não coloquei no Sofia, mas de hoje para amanhã eu coloco no Sofia todas as notas, né? Tanto as do mini teste, que substituiu a V1, quanto a da multidisciplinar. Até amanhã eu coloco no Sofia. Vocês fizeram, no geral, todas as turmas foram boas, nos mini testes melhor ainda, mas na multidisciplinar também foram boas. Essas notas aí, a média da turma está em 8, mais ou menos, assim. Então, só algumas notas baixas, mas no geral foi muito boas notas. Vamos continuar para a gente terminar esse assunto de cinemática, né, de estudo dos movimentos. Vamos terminar os 2 capítulos do módulo sobre esse assunto, que é lançamento horizontal e oblíquo e movimento circular. Com esses 2 assuntos, a gente vai fazer um mini teste que vai entrar para os outros. Então, as notas dos outros desse segundo trimestre vai ser 2 mini testes, certo? E vai ter a V1, a multi e 2 mini testes valendo outros. Então, um mini teste vai ser sobre esses 2 assuntos de cinemática que falta para a gente encerrar, que é lançamento oblíquo e movimento circular. Então, vamos lá. Hoje, a gente dá o assunto de lançamento oblíquo e na sexta-feira a gente só corrige a atividade. Hoje eu faço alguns exemplos. Tem atividade já no PCD, no PDC, para vocês fazerem. Oblíquo. Oi, Yane, você falou alguma coisa? Lançamento oblíquo e cinemática vetorial? Não, cinemática vetorial foi o que a gente viu na MUT, né? É lançamento oblíquo e lançamento horizontal. Nessa aula, certo? Nessa semana. Vai ser esse capítulo, que é o capítulo 8, no módulo 2. Esse assunto está no módulo 2, no volume 2, certo? Aqui no lançamento horizontal e oblíquo, vocês não vão ver nada de novo. Vai ser praticamente tudo aquilo que a gente aprendeu nos assuntos anteriores de movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Então, é praticamente a mesma coisa, certo? Obviamente com um pouquinho de vetores também que a gente já viu, então não vai mudar muito. Em movimento circular, que é na semana que vem, aí sim tem algumas coisinhas novas, alguns conceitos novos de movimento circular, mas aqui a gente não vai ter nada de novo. Então vamos lá ver esses 2 tipos de lançamento, o horizontal e o oblíquo. Vocês estão vendo minha tela? Tá tudo ok aí? Alguém responde? Eu estou vendo aqui só Iane e Eric Matheus na minha tela aqui. Vocês estão conseguindo ver, né? Então vamos lá. Primeiro no lançamento horizontal. O que é o lançamento horizontal? O lançamento horizontal é quando a gente arremessa um corpo, né, a uma certa altura. Então tem que ter uma certa altura que a gente geralmente chama de H, né?
A gente vai lançar esse corpo com uma velocidade, e essa velocidade tem que ser paralela ao solo, por isso que é horizontal, né? Então tem que ser paralela à superfície, ao solo. Certo? Então, isso é um lançamento horizontal. Esse tipo de lançamento ele é formado por dois tipos de movimentos. Então, a gente vai ver que ele é composto por dois tipos de movimento. Esses movimentos eles são simultâneos e independentes, ou seja, a gente pode trabalhar com qualquer um desses que vai dar o mesmo resultado de tempo, né? Porque são simultâneos. Quais são esses dois tipos de movimento que formam o lançamento horizontal? Um movimento na horizontal, certo? E um movimento na vertical. Deixa eu só puxar um pouquinho aqui para eu conseguir ver minha tela. Pronto. Então, um movimento na horizontal e um movimento na vertical. Esses dois movimentos vão formar o lançamento oblíquo. E com isso, a trajetória do corpo até uma altura H, até o solo, é um movimento de parábola. Certo? Então, ele não vai reto. Ele não vem reto assim, né? Ele faz uma parábola. Certo? É uma trajetória parabólica. O movimento, obviamente, na horizontal é no eixo X, né? Aqui no eixo X, esse daqui é o eixo X, ó. Na horizontal. E na vertical é o eixo Y. Então, aqui é o eixo Y. Então, vai ter esses dois movimentos aqui. Com isso, né, a gente vai ter um movimento na horizontal, no eixo Y, que a gente vai trabalhar, vai ser a altura. Então, aqui o S, lá nas fórmulas que a gente viu, onde tinha um S de espaço, a gente pode substituir por Y, para a gente saber que é em relação à altura. E na vertical, né? Na vertical Y e na horizontal X. Então, a gente vai trabalhar com esses dois. No Y, quando a gente trabalha com altura, vai ser queda livre. Então, lembra que a gente viu queda livre, né? E aqui é um lançamento na horizontal, é um movimento uniforme. Então, no eixo X, nesse eixo aqui, ó, quando a gente estiver trabalhando, vai ser um movimento uniforme. E no eixo Y, quando é queda livre, vai ser um movimento uniformemente variado. Então, a gente vai ter esses dois tipos de movimento que a gente já viu. Então, todas as formas de movimento uniforme, todas as formas de movimento uniformemente variado, a gente já viu. Certo? Então, aqui o que é que caracteriza o movimento uniforme? Rapidamente, só revisando, né? A velocidade, ela é constante, né? A velocidade é constante. Com isso, não tem aceleração. A aceleração é zero, né? No movimento uniformemente variado, a velocidade já não é mais constante, né? Ela não é uma constante. E com isso, a gente tem que a aceleração aqui vai ser uma constante. Vai ter aceleração e ela vai ser constante. Então, isso caracteriza esses dois tipos de movimento. Então, no eixo X é um movimento uniforme, no eixo Y é um movimento uniformemente variado. Podemos trabalhar com qualquer um desses movimentos que vai dar o mesmo resultado de tempo, porque são simultâneos, né? Então, é ele que vai desenhar essa trajetória parabólica. Quem tiver dúvida, gente, abre o microfone e pergunta, viu? Então, Professor, oi, só uma pergunta. pode perguntar. Nesse movimento horizontal, a Hum. velocidade inicial vai ser sempre diferente de zero, né? Isso, sempre diferente de zero. Eu vou ver aqui um pouquinho no próximo slide e ia mostrar, né? Então, aqui na horizontal, a velocidade inicial, V0, ela tem que ser diferente de zero, ou seja, tem que existir uma velocidade inicial. E como aqui é uma queda livre, a gente viu lá em queda livre que sempre a velocidade, na queda livre, a velocidade inicial é igual a zero, porque o corpo está saindo do repouso, né? Então, essas aqui são as características. Então, vamos aqui, ó, lembrar nas equações, tanto do movimento uniforme e no movimento uniformemente variado, né? Um descreve velocidade horizontal, então vai ser no eixo X aqui, né? Então aqui vai ser no X e aqui vai ser no Y. Queda livre vai ser no Y, certo? Então no movimento uniforme, a fórmula é simples. Lembre lá que a fórmula é o S igual a S0, né? Mais velocidade vezes o tempo. Mas como a gente está trabalhando no eixo X, podemos substituir esse espaço aqui por X, porque para a gente saber que está trabalhando com X, né? Então, isso aqui, ó, na horizontal. Então, X é igual a um X inicial
né? Que aqui sempre a gente vai considerar na origem, né? Mais uma velocidade, vamos chamar aqui de Vx, para a gente saber que é a velocidade em x, vezes t, certo? Então, a velocidade em x aqui, ela vai ser constante, porque é um movimento uniforme, certo? Constante. Então, esse V0 aqui, que é a velocidade inicial, ela vai ser V0x, né? E ela vai ser constante, vai ser a mesma em todo o movimento. Então, tanto no movimento oblíquo como aqui no horizontal, a gente vai ver que todas as velocidades no eixo x vão ser constantes, certo? Por isso que é um movimento uniforme. Então, só tem essa fórmula aqui, né? Como a gente está considerando que ele sai de uma origem, no x igual a zero, então a gente pode simplificar isso aqui simplesmente por x igual a Vx. Opa! Dei um zoom aqui na tela. Deixa eu ver como é que eu tiro esse zoom. Aí, pronto. Então, Vx vezes o tempo, né? A gente está considerando que esse x igual a esse x0, x inicial, é zero, né? Então, a gente só vai trabalhar com essa fórmula para o movimento uniforme, né? No eixo x. Professor, Isso, no eixo... Oi, pode falar. por que o x inicial é igual a zero? Porque a gente está considerando que o corpo partiu da origem, no zero, certo? Ele partiu do zero, da origem. Então, ele é zero. Entendi. Como ele partiu da posição zero. A gente vai considerar sempre quando ele parte a posição zero, para a gente saber a distância, né? O x, então esse x seria a distância que ele percorreu nesse eixo. E no movimento uniformemente variado, como é uma queda livre, então aqui a gente tem que lembrar que é uma queda livre, a velocidade inicial é igual a zero. Mas agora aqui tem mais de uma equação, né? Lembra que vamos colocar as equações aqui. Né? Então, V, velocidade é igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo, né? É uma das fórmulas. E, então, aqui, ó, vamos só colocar o subíndice y, para a gente saber que é y. Então, aqui o Vy, ele é igual ao V0y, mais... Quem é esse A aqui, ó? Então, a gente está aqui trabalhando com a aceleração da gravidade. Então, o A vai ser igual a gravidade, certo? Então, aqui eu posso trocar o A pelo a gravidade, a aceleração da gravidade, vezes o tempo. Também, como é uma queda livre, a velocidade inicial é zero, né? Então, aqui eu posso... Professor, Oi. por que trocou a aceleração por gravidade? Porque aqui a gente está trabalhando numa queda livre, certo? O corpo está indo na vertical. Então, toda vez que você estiver trabalhando com queda livre ou jogando alguma coisa para cima, que é o lançamento vertical, a aceleração é a aceleração da gravidade, certo? Então, aqui, toda vez que o corpo estiver na vertical, a aceleração que está atuando nesse corpo é a aceleração da gravidade. Uma queda livre, então, é a aceleração da gravidade. Entendeu? Isso daqui a gente já viu, foi assunto dos mini-testes, né? A gente viu o lançamento vertical. Então, aqui pode simplificar que Vy, a velocidade em y, ele é igual... Opa! Velocidade em y é igual a gravidade vezes o tempo. Então, aqui a gente tem uma primeira equação. Lembra que tem outra equação, que é a da posição, é o sorvetão, né? Aqui é o sorvete, né? Sorvetão, então, S é igual a S0. Gente, se alguém for tirar dúvida, tira a dúvida pelo áudio, porque o chat, como eu estou compartilhando a tela, eu não consigo ver o chat, viu? Então, a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração, tempo ao quadrado, né, dividido por 2. Então, essa daqui é a outra fórmula. A gente tinha essa primeira fórmula, que é a função horária da velocidade. Tem essa fórmula, que é a função horária da posição. Então, de novo, vamos substituir o S, que é a posição, como a gente está trabalhando no eixo Y, por Y, né? Então, Y é igual a Y0. Esse VO0 aqui, velocidade inicial, vamos botar VOY, né? Vezes T. Mais quem é a aceleração? É a gravidade, o tempo, dividido por 2. Lembre agora aqui, ó, como está partindo da origem o Y0
é zero, né? O y inicial é zero, então aqui é zero. Como ele é uma queda livre e ele parte do repouso, então aqui também vai ser zero. Então aqui vai simplificar essa forma para y é igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então eu tenho essas duas fórmulas aqui no eixo y e tenho somente essa fórmula aqui no eixo x. Então, as fórmulas que a gente já viu, não mudou nada, viu, gente? Aqui as fórmulas que a gente já viu nos mini testes. Só botei aqui esse subíndice y para a gente entender que é no eixo y e no x botei o subíndice x, né? Então a gente pode trabalhar com essas fórmulas. Lembrem que o tempo aqui e o tempo aqui são os mesmos tempos, porque são movimentos simultâneos, certo? Vamos fazer, deixa eu ver, falta mais alguma coisa antes de fazer um exemplo assim. Falta a gente, então tem duas velocidades, né? Notem que tem duas velocidades. Tem uma velocidade de queda, que é no eixo y, que a gente chamou de vy, e tem uma velocidade constante no eixo x, né? Que a gente vai chamar de vx. Então tem essas duas velocidades. Se tem duas velocidades, notem que elas são perpendiculares, né? Elas formam um ângulo de 90 graus. Então a gente pode somar essas duas velocidades e achar uma velocidade resultante, né? Então, como está aqui embaixo, ó, se a gente tem uma Vx, né? E tem Vy, a gente pode somar elas e achar uma velocidade resultante. Então, vamos ver como é que a gente encontra essa velocidade resultante. Então, aqui na imagem fica mais claro, ó. Aqui é a x, né? X ela é constante, a y não é constante, ela vai variando. Aqui vai ter um resultante, um vetor resultante entre eles. Então, a velocidade resultante v, ela é a soma da velocidade em x, né, com a velocidade em y. Então, somando essas duas velocidades, a gente encontra a velocidade total, né, a velocidade resultante. Mas notem que é uma soma vetorial. A gente está somando dois vetores aqui, né? Então, é como v resultante é igual a velocidade x, o vetor, mais a velocidade y, o vetor. Se vocês lembrarem lá no assunto de vetores, quando a gente tem dois vetores perpendiculares, ou seja, formando um ângulo de 90 graus, né? Vx e Vy formam um ângulo de 90 graus aqui. O módulo, então, para mim achar o número, o módulo da velocidade, o que eu quero encontrar, que é o escalar, né? Ele vai pela equação de Pitágoras, pela teorema de Pitágoras. Então, velocidade ao quadrado é igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Então, isso daqui não é simplesmente só somar os valores, né? Então, se eu tivesse aqui Vx igual a 2 e Vy igual a 3, para eu achar quem é V, eu tinha que fazer o quê? Fazer V, vai ser a raiz quadrada, né? Que eu tirei esse 2 para cá. De 2 ao quadrado, porque Vx é 2, mais 3 ao quadrado. Não vão fazer para achar o V somente somar 2 mais 3. Isso não pode, isso aqui está errado, porque aqui só se fosse números, mas aqui são vetores. Então, a soma vetorial, se são perpendiculares, é através do teorema de Pitágoras, certo? Então, só lembrando disso daqui de vetores. Então, vamos fazer alguma dúvida para a gente fazer um exemplo? Vamos fazer um exemplo aqui de lançamento. Opa, passou. Que eu quero tirar aqui para me ver a pergunta toda. Então, vamos lá. Um avião de salvamento, ele está voando horizontalmente, ou seja, aqui no eixo X, né? A uma altura de 720. Então, essa altura do avião até o solo é 720 metros, né? Essa daqui é a altura. E mantendo uma velocidade constante de 50 metros por... Desculpa, gente. 50 metros por segundo, certo? Então, essa velocidade aqui, ó, Vx, né? Ela é igual a 50 metros por segundo. Aproxima-se em um determinado local para lançar um pacote com alimentos e medicamentos.
a uma distância x. Então, aqui tem uma distância x. Eu não sei se dá para vocês verem, né? Então, de onde ele lança o pacote até onde o pacote vai cair é a distância no eixo x, né? A distância na horizontal. O pacote deve ser abandonado para que caia junto às pessoas a que distância x, né? Desprezar a resistência do ar e adotar a gravidade. Então, vamos lá. A gente quer achar esse x aqui. Notem que, vamos botar, tem um movimento na vertical, na horizontal, vou botar aqui, ó, horizontal, que é no eixo x, e na vertical, que é o eixo y, certo? Então, eu quero achar quem é esse x. Qual é a fórmula que tem se é um movimento, isso daqui no eixo x é um movimento uniforme, a única fórmula que tem é que é x, né, igual a velocidade em x vezes o tempo. Então, para achar quem é x, eu preciso da velocidade que é dada na questão e preciso do tempo. Então, eu tenho que achar o tempo. Então, por essa fórmula aqui, eu não tenho tempo. Então, vamos encontrar o tempo pelo movimento vertical, porque o tempo são iguais para os dois, né? Então, aqui a gente pode partir das duas fórmulas no movimento vertical. Vocês vão ver, né? A gente viu que a velocidade em y é igual à aceleração da gravidade vezes o tempo, certo? Eu não tenho a velocidade em y para encontrar o tempo, então eu não vou usar essa, mas se tivesse a velocidade em y, eu podia encontrar. Mas eu tenho a outra fórmula, que é y, né, que é a altura, nesse caso, vezes é igual a gravidade, o tempo ao quadrado, dividido por 2. Eu tenho a altura, que é o y, eu tenho a gravidade, que é 10, eu posso achar quem é o tempo, né? Só eu substituir. Então, quem é a altura? 720. Quem é a gravidade? 10. O tempo é o que eu quero encontrar, dividido por 2, né? Aqui 10 dividido por 2 é 5. Então, fica aqui o tempo ao quadrado é igual a 720 dividido por 5. O tempo ao quadrado é igual a 144, raiz quadrada. Logo, então, o tempo, raiz quadrada de 144 é 12. Então, o tempo é 12 segundos. Então, o tempo que esse pacote gasta para sair daqui dessa posição e até as pessoas, ou seja, tocar o solo, é de 12 segundos. Esse tempo é o mesmo que aqui. Então, para achar quem é a distância x, é só substituir agora. X é igual à velocidade em x, que é dado na questão, 50, vezes o tempo, que é 12. Então, x é igual a 50, 600 metros, né? 600 metros. Então, notem aqui, ó, tem 3 fórmulas para os 2 movimentos. O tempo nessas 3 fórmulas são iguais, certo? Então, podia usar qualquer um aqui, mas a gente usou essa por causa das informações que é dada na questão, e a gente usou essa daqui porque é o que a gente quer encontrar, né? Que é a distância x. Dúvidas, gente, aqui? Nesse exemplo? Não? Então, vamos passar para o próximo exemplo. Só, deixa eu olhar aqui o tempo. Se dá para a gente... Ah, dá sim, está terminando. Só, novamente aqui, ó, a questão. Uma esfera, outro exemplo. Uma esfera rola com velocidade constante de 10 metros por segundo sobre uma mesa, na horizontal. Então, esse 10 metros por segundo aqui é a velocidade em x, né? Que é na horizontal. Ao abandonar a mesa, ela fica sujeita exclusivamente à ação da gravidade. Então, a aceleração aqui é a gravidade, né? Atingindo o solo em um ponto situado a 5 metros do pé da mesa. Então, aqui é o x, a distância x. Então, só fazer um exemplo grosseiro, um desenho grosseiro. Então, eu tenho uma mesa aqui, né? Então, eu tenho uma esfera que vem rolando. E ela vai partir com a velocidade Vx, que vai ser constante, vai ser 10 metros por segundo. Ela vai fazer uma trajetória parabólica até chegar no solo, né? Se aqui for o solo. Até chegar aqui no solo. Essa distância daqui do pé da mesa até onde ela toca o solo
é dado na questão, é 5 metros, né? O X. X aqui é 5 metros. Aí ele está fazendo algumas perguntas. Na letra A, ele quer saber o tempo de queda da esfera, certo? Note que eu não tenho a altura, né? Eu não tenho aqui o Y. Possivelmente vai ser alguma coisa que ele vai pedir na questão. Mas, primeiramente, ele quer o tempo de queda. Então, aqui vamos trabalhar na vertical, na horizontal, que a gente já tem todos os dados, né? Lembre que na horizontal é um movimento uniforme. Então, a única fórmula que eu tenho no movimento aqui é x é igual a velocidade em x vezes o tempo. Substituindo os valores, eu tenho que x é 5, né? Velocidade em x é 10, o tempo é t. Logo, o tempo é igual a 5 dividido por 10, que é igual a 0,5 segundos. Né? Então, o tempo de queda é 0,5 segundos, né? 1/2 segundo. Então, esse tempo de queda tanto serve para vertical como para horizontal. Ele é o mesmo. Letra B. Então, a altura da mesa em relação ao solo. Pronto, se ele quer achar o Y. Então, a gente vai agora trabalhar com um movimento uniformemente variado. Então, a fórmula de Y aqui vai ser Y igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Eu tenho o tempo que eu encontrei na outra questão, eu tenho a gravidade e eu só dividir por 2, né? Então, achar o Y. Então, Y, que é a altura que eu quero encontrar, a gravidade é 10, o tempo é 0,5 ao quadrado, dividido por 2. Então, aqui vai ser igual a 10 vezes 0,5 ao quadrado é 0,25, dividido por 2. Então, aqui dá Y vai ser igual, aqui dá 2,5, 2,5 dividido por 2 dá 1,25 metros. Então, só utilizei aqui essas fórmulas, que a gente já utilizou ela bastante, né? Essa daqui proveniente do sorvetão. E a letra C é o módulo da velocidade da esfera ao tocar o solo. Ele quer saber o módulo da velocidade e a velocidade resultante, da Vy e Vx. Lembre que eu coloquei lá para vocês, né? Que é uma soma vetorial. V, que é a velocidade total, é igual ao Vx, o vetor Vx mais o Vy. A fórmula para eu calcular o módulo é que o módulo de V, que é o que eu quero encontrar, ao quadrado, é igual ao Vx ao quadrado mais o Vy ao quadrado. Então, agora eu tenho o Vx e tenho o Vy, é só encontrar. Ah, eu não tenho o Vy, mas eu posso encontrar o Vy, né? Eu tenho que Vy é igual a gravidade vezes o tempo. Então, Vy é igual a 10 vezes 0,5, que é igual a 5 metros por segundo. Então, agora é só encontrar a velocidade resultante. Então, velocidade ao quadrado é igual a Vx é 10 ao quadrado mais 5 ao quadrado, né? Então, aqui vai ser 100, 25, vai ser 125. Então, V é igual a raiz quadrada de 125. Quem quiser responder aqui a raiz, eu não precisa responder, né? Pode deixar desse jeito, metros por segundo. Mas se tiver em casa, no Google Classroom, vocês podem fazer na calculadora isso, né? Quem está percebendo, só se for uma prova mesmo do Enem, agora vocês colocam, pode deixar em raiz, né? Se uma das alternativas não tiver em raiz, aí vocês têm que responder. Então, todos os exemplos vai ser nesse nível aqui do lançamento vertical. Vocês têm mais alguma dúvida? Lançamento horizontal? Podemos partir para o oblíquo? Se tiverem as dúvidas, podem tirar. Então, vamos para o lançamento oblíquo, que é bem parecido, né? Não vai mudar muito. Também é composto por 2 tipos, então a gente vai trabalhar com 2 tipos de movimento no lançamento oblíquo. O que é que vai mudar agora?
Como é um lançamento oblíquo, ele está partindo, a velocidade inicial dele vai formar um ângulo, certo? Com a horizontal. Ele agora não é mais paralela à horizontal. Ele vai formar um ângulo. A gente vai chamar esse ângulo de ângulo Q, né? Ângulo θ. Então, o vetor velocidade inicial, o V0, ele vai formar um ângulo θ com a horizontal. No lançamento horizontal, ele é paralelo à horizontal, né? Agora ele forma um ângulo. Então, agora a gente tem esse movimento também que forma uma trajetória parabólica, né? Então, ele vai subindo, vai chegar a uma altura máxima. A gente vai chamar essa altura máxima de H maiúsculo, né? E ele tem uma distância na horizontal, onde do 0 até o X, que a gente vai chamar de alcance, que é o A, certo? Então, esse daqui é o lançamento oblíquo, certo? Então, ele forma um ângulo com a horizontal agora. Também é formado por dois movimentos, né? Então, a velocidade inicial ele pode ser decomposta em velocidade em x e em y, né? Lembrem decomposição de vetores. De novo, eu tenho um eixo x, um eixo y. Se eu tenho um vetor formando um ângulo, que é esse vetor V0, né? Aqui o V0, ele forma um ângulo. Eu vou só mudar aqui o pincelzinho. Opa! Só mudar a cor do pincel, então. Se ele forma um ângulo θ, eu vou ter uma componente no x. Então, aqui vai ser o Vx, né? E uma componente no y. Vy. Por isso vai ter uma velocidade em x e uma velocidade em y. Certo? Novamente, é um movimento em x é na horizontal, o movimento em y é na vertical. Lembre que eu falei que no movimento na horizontal, em x, sempre vai ser um movimento uniforme. Então, toda vez que a gente tiver um movimento na horizontal, vai ser um movimento uniforme. Velocidade constante, aceleração nula. Na vertical, o movimento é uniformemente variado. Então, a gente tem que a velocidade não é mais constante, a velocidade não é uma constante. E a aceleração aqui vai ser a da gravidade. Lembrando que aqui pode ser mais ou menos, né? Que ele vai, quando está subindo, e a aceleração é negativa, e quando estiver descendo, a aceleração vai ser positiva, né? Lembre de movimento vertical que a gente viu. E aqui, movimento uniforme, a velocidade é uma constante, como eu falei para vocês, a aceleração é zero, né? É nula. Quando a gente trabalha na vertical, a gente vai encontrar esse A, que é o alcance, né? Que é a distância máxima na horizontal. E quando a gente estiver trabalhando no movimento uniformemente variado, né? Eu falei vertical, ato falho, viu, gente? Na horizontal, que é o X aqui, né? Esse A é o X máximo, que é o alcance. E quando a gente está trabalhando no movimento uniformemente variado, é a altura máxima, que é o H. Esse H que eu falei para vocês aqui. Então, aqui o H é no eixo Y. No eixo Y, né? A altura. Então, tem fórmula específica para A e para H. Essas fórmulas são a única coisa nova que tem aqui, mas elas provêm nas fórmulas do movimento uniformemente variado e no movimento uniforme. Então, elas só são manipuladas para chegar nessa fórmula. Vocês vão ver que a gente nem precisa necessariamente usar as fórmulas prontas de alcance e de altura para responder. A gente pode responder com as fórmulas de movimento uniforme ou com as fórmulas do movimento uniformemente variado. A gente vai fazer o mesmo procedimento que a gente fez no lançamento horizontal, né? Os tempos são iguais, tanto no movimento vertical como na horizontal. Então, vamos só passar rapidamente aqui no movimento vertical, mas a gente já viu, né? O movimento vertical é no eixo Y, é um movimento uniformemente variado, então ele tem aquelas fórmulas que a gente viu, né? Então vamos botar novamente vou botar até de Torricelli aqui para a gente lembrar, né? Então a gente tem que a velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração, certo? Vezes o tempo. Notem que agora esse velocidade inicial, ela não vai ser zero, viu? Ela vai ter uma velocidade inicial. Então aqui a gente vai ser o Vy igual ao V inicial, V ao zero, Y.
aqui é menos a gravidade vezes o tempo. Por que é menos? Porque o corpo está subindo, né? Se o corpo está subindo, esse valor aqui é negativo. Que ela vai diminuindo a velocidade até chegar no ponto mais alto, onde a velocidade é nula. Então, a gente tem essa primeira fórmula. Só botei o subíndice y e troquei a gravidade. Tem a fórmula da posição, que é o sorvetão, S igual a S0 mais VO vezes T, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então, S vamos trocar por Y, né? Para a gente saber que a gente está trabalhando com Y. Y0 é 0, porque ele está partindo da origem, né? Isso daqui está partindo da origem, é 0. O VO, velocidade inicial, não é 0, que ela tem uma velocidade inicial, VOY, vezes o tempo, menos a gravidade, vezes o tempo, ao quadrado, dividido por 2. Então, essa é a segunda fórmula. Nota que essa não simplifica tanto, porque agora eu tenho uma velocidade inicial. Ela não é 0, como no exemplo do lançamento horizontal, né? E colocar de Torricelli aqui, que é velocidade ao quadrado, velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o ΔS. Só colocar o subíndice y, né, para a gente saber que é no eixo y. Então, Vy ao quadrado é igual ao V0y ao quadrado, menos, porque a gravidade aqui é negativa, então menos 2 vezes a gravidade, vezes o ΔS é o y. Certo? É o y. A posição y. Então tem tudo isso daqui. E quem é esse... Só lembrando quem é esse VO0y aqui, né? Vocês lembrarem de vetores, novamente, eu vou colocar o eixo x, o eixo y aqui para vocês, né? Y, x. Se eu tenho um vetor formando um ângulo θ, e eu quero saber quem é a componente em y, aqui é o V0 e aqui é o V0y. O módulo de V0 no y é encontrado por essa fórmula, né? Que é a velocidade inicial, o módulo da velocidade inicial, vezes, certo? Aqui o seno do ângulo θ. Então, essa fórmula provém da decomposição de vetores, certo? Então, quando eu tenho uma componente em y, eu encontro ela por essa fórmula aqui. Se vocês lembrarem de vetores, a gente usou essa fórmula. Quando vai ser em x, é a mesma fórmula, só que agora é cosseno e não seno, mas é a mesma fórmula. E trabalhando essas equações, eu chego na fórmula para a altura máxima. Lembrando que a altura máxima é esse ponto aqui mais alto, né? Esse ponto mais alto, então aqui é a altura máxima, que é esse h. Nessa altura máxima, a velocidade em y é igual a 0. Ó. Ele vai subindo, a velocidade aqui inicial é 3, aí ela vai diminuindo para 2, vai diminuindo para 1, vai diminuindo até chegar em 0. No ponto mais alto, a velocidade em y é 0. Não existe velocidade em y, né? Depois desse ponto, essa velocidade vai crescendo novamente, né? Vai aumentando até chegar no solo. Então, aqui no ponto mais alto, só tem velocidade em x, eu não tenho velocidade em y. O Vy é igual a 0. Ela está em repouso na posição y. Então, eu fazendo algumas manipulações, eu chego numa fórmula específica, que é a altura. Vocês vão ver isso no módulo de vocês. Mas eu nem quero que vocês saibam chegar nessa fórmula aqui. Saiba que existe essa fórmula, mas eu utilizando todas essas outras que vocês já sabem de movimento uniformemente variado, eu tenho o mesmo resultado que utilizando essa fórmula aqui, né? Que é a velocidade inicial ao quadrado vezes o seno ao quadrado do ângulo, dividido por 2 vezes a gravidade. Eu utilizando essas, eu posso chegar no mesmo resultado que essas, mas é só uma fórmula pronta. Então, agora, vamos para o movimento uniforme, que é mais simples, né? Então, só tem uma fórmula para o movimento uniforme. Então, aqui é no eixo x, né? Então, é que a posição é igual à posição inicial mais V
vezes t, né? Lembrem novamente que a velocidade aqui, ela é constante, que é um movimento uniforme. Então, substituindo S por X, né? Então, fica que X é igual, isso daqui como parte da origem é 0. Então, V é o Vx, o tempo é o T. Então, novamente, eu chego só a essa fórmula. Então, no movimento horizontal, que é um movimento uniforme, eu só tenho essa fórmula. Quem é esse Vx? Certo? O Vx, ele é constante, ele não muda, né? Ele vai ser o mesmo aqui. Quem é esse Vx? Lembra que eu falei para vocês de novo da composição de vetores, né? Então, eu tenho um eixo Y, eixo X, e tem um vetor aqui, V0. Se eu quero achar a componente dele no eixo X, lembra da outra fórmula. Então, é Vx é igual ao V0 vezes agora o cosseno do ângulo θ. Certo? Então, para achar o Vy era o seno, o Vx é o cosseno. Então, sempre vai ser essas duas fórmulas para encontrar aqui. Então, só tem essa fórmula para o movimento horizontal. O tempo aqui é o mesmo tempo no movimento vertical, né? E podemos encontrar o alcance. A fórmula pronta com o alcance que tem no módulo de vocês é essa daqui. Ela parece um pouquinho complicada, mas, novamente, eu utilizando as fórmulas tanto no movimento vertical como no horizontal, eu posso chegar no mesmo resultado para x, né? Eu tendo o tempo, eu tendo a velocidade, eu encontro o x, que é esse A aqui, né? Lembrando que o A é o alcance total, da origem até a posição que ele volta para o solo. Então, de novo, tem essas duas fórmulas novas de alcance e de altura, mas que vocês podem encontrar o mesmo resultado trabalhando com as fórmulas que vocês já conhecem. De novo, se eu quero a velocidade total, eu somo as duas velocidades, né? Aí, velocidade em x e velocidade em y. De novo, lembrando que é uma soma vetorial, então o módulo da velocidade total ao quadrado é igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado, né? Então, Pitágoras. Lembrando que no ponto mais alto, a gente lembra que no ponto mais alto, a velocidade em y é igual a zero. Então, no ponto mais alto, a velocidade total é igual ao Vx, né? Então, eu tenho aqui a velocidade total é só igual ao Vx, porque a Vy é zero. Mas nos outros pontos é a soma dos dois vetores, né? Que é através dessa fórmula aqui, que é o teorema de Pitágoras. Então, os dois assuntos são bem parecidos, só o que muda agora é que eu tenho esse ângulo, né? Vamos fazer algum exemplo. Vocês têm alguma dúvida aqui? Deixa eu ver se dá tempo da gente fazer o exemplo. Dá tempo de fazer uns exemplos. E depois a gente está quase finalizando a aula, dá tempo de fazer os exemplos. E vocês vão fazer as atividades que está no PCD, que eu passei para vocês. E na sexta-feira a gente corrige essas atividades, viu? Façam as atividades que é importante para a gente corrigir. Vamos aqui, por exemplo, ó, só arrastar aqui para eu conseguir ler o exemplo. Se tiver dúvida, pode fazer na dúvida. Não faça pelo chat que eu não consigo ver, faz pelo áudio. Ó, um corpo é lançado obliquamente nas proximidades da superfície da Terra, com a velocidade inicial, o V0, igual a 100 metros por segundo, em uma direção que forma com a horizontal um ângulo θ. Um ângulo θ, sendo que o seno de θ é igual a 0,8, o cosseno de θ é igual a 0,6. Adotando a gravidade igual a 10, determine. Então, vamos fazer a letra A. Deixa eu só abrir aqui, que eu já fiz. Então, a letra A. Então, o que é que tem aqui? Só para fazer um desenhozinho rápido, né? Eu tenho um lançamento oblíquo, então eu tenho aqui o eixo X, né? O eixo X. E eu tenho um lançamento que ele vai partir com um V0, formando um ângulo θ, né? E aqui, obviamente, tem o eixo Y. Então, ele vai subir a uma altura máxima, depois ele vai descer até o solo novamente.
né? Então, eu tenho isso no lançamento oblíquo. Aí a letra A ele fala qual o modo do componente na horizontal e na vertical da velocidade no instante do lançamento. Então, ele quer saber esse V0x, né? E esse V0y. Lembre das fórmulas lá. Vamos lá. Um é o cosseno, o outro é o seno. O x, vamos achar primeiro o x. O V0x, ele é igual ao V0 vezes o cosseno do ângulo, certo? E o Vy, V0y, é igual à velocidade inicial, V0 vezes o seno do ângulo. Então, eu tenho aqui os valores. Ó. Eu tenho o V0 e tenho o seno e o cosseno. É só substituir, né? Então, a velocidade inicial é 100 vezes o cosseno do ângulo, que é 0,6. Então, aqui vai ser 60 metros por segundo. Substituindo aqui é 100 vezes o seno do ângulo θ, que é 0,8. 0,8. Então, aqui vai ser 80 metros por segundo. Então, a velocidade inicial no eixo x é igual a 60 e no eixo y é igual a 80, certo? Então, eu tenho essas velocidades iniciais no eixo x, no eixo y, e a resultante, o V0, é 100. Então, isso daqui. Ali, uma dúvida? Se tiver dúvida, pode falar. Alguém abriu o microfone? Letra B. Vamos lá, para a letra B. O instante que o corpo atinge o ponto mais alto. Então, ele quer saber o tempo, certo? Que ele vai chegar aqui, ó, nesse ponto mais alto. Certo? No ponto mais alto. Lembrem que aqui a velocidade em y é igual a 0, né? É igual a 0. Ele está parado nesse ponto. Então, eu quero saber qual é o movimento, qual é o tempo que está aqui. Então, vamos trabalhar com altura. Então, a gente vai trabalhar no eixo y, certo? No eixo y, que é um movimento uniformemente variado. Certo? Então, vamos trabalhar com a fórmula da velocidade, da função horária da velocidade, né? Só colocar aqui novamente. Lembra que velocidade é igual à velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Isso aqui foi o que a gente viu. Só substituindo agora por aceleração por gravidade e vir colocando o subíndice y, né? Porque a gente está trabalhando no eixo y. Então, eu tenho aqui Vy é igual a V0y, certo? Menos a gravidade vezes o tempo. Pronto. O Vy eu sei que é igual a 0. O V0y eu encontrei na letra A. A gravidade é 10, eu acho quem é o tempo. Só substituindo os valores agora. Então, quem é a velocidade em y? É 0, porque está no ponto mais alto. Quem é a velocidade inicial em y? A gente calculou, é 80. 80, certo? 80 menos a gravidade, que é 10, vezes o tempo. Logo, 80 passa para cá, menos 80, né? Posso multiplicar tudo por menos 1. Então, fica 10t igual a 80. Logo, o tempo é igual a 80 dividido por 10, que é 8 segundos. Certo? Tranquilo? Tem alguma dúvida nisso daqui? Então, o tempo que ele chega aqui é o tempo, né? Que ele chega aqui é 8 segundos. Eu não entendi isso aí, não, Diego. Vamos lá. O que foi que você não entendeu? Quem foi que perguntou?